Quer riquezas, fartura, uma vida boa? Deixa like. Cara, é isso, né? Eu, novamente, vou atacar como um burro. Não li o livro, só vi o filme. E o filme, cara, ele consegue criar muito bem esse lance do medo de hotel que o Skull tem, né? Porque ele coloca essa parada dele estar isolado, dele não ter com quem conversar, dele ficando louco gradativamente. Cada vez mais ele tá mais maluco. E a ambientação, esse negócio do eco que ele utiliza, o jeito que ele filma, o quão grande é o hotel, ele colocar esses takes da parte de fora, que tá nevando e tudo mais, isso te coloca muito nesse isolamento, né? Então tu realmente fica assustado porque tu sabe que se alguma merda acontecer lá dentro, não tem pra onde ir, né? Eu lembro que, assim, ó, do livro, a única... a coisa que mais mudou é o pai, o Jack, né? É Jack alguma coisa, né? Jack Torrance. Jack Torrance. Que, assim, de fato, no livro eles desenvolvem melhor. Ele dá muito mais coisas do passado dele, que meio que é sugerido no filme. E eu acho que também, aí o Kubrick, acho que ele optou, pra mim é melhor isso, que ele não ficou explicando muito do pai, mas tu vê aqui, só pela cara do Jack Nicholson, que ele é maluco, né? Então acho que isso já serve. A maior diferença é essa questão do pai e do medo mesmo ali, desse elemento sobrenatural que tem no hotel, que é uma coisa muito menos explicada do que no livro. Essas são as principais mudanças, assim, que eu lembro bem. Eu lembro que eu vi também a versão do Stephen King de Iluminado, né? Que é aquele filme pra televisão, que tem, sei lá, quantas 3 horas e tal. Sim. E eu lembro que o jeito que ele demonstrava o medo do hotel era naquela cena do jardim que tem as figuras feitas com arbusto e tal. E cada vez que ele olhava, as paradas iam se aproximando dele e tudo mais. E é um negócio, tipo assim, meio estranho, né? Não é tão gráfico, ao mesmo tempo não é tão assustador. Isso, verdade. E nessa cena, meio que mostra a não habilidade do Stephen King enquanto roteirista, né? Cara, eu acho louco que... acho que essa é a adaptação mais famosa pelo diretor ter cagado pro livro, né? Porque o Stephen King, ele ficou muito puto com o filme. Falou, cara, o Jack Nicholson já tá louco desde o começo e, enfim, fez outras críticas. Mas eu realmente acho isso, cara, que o livro tem muita coisa que não seria tão interessante visualmente falando, assim, sabe? Representações, assim, que poderiam ficar meio toscas. E eu acho que o Kubrick, ele deu uma mergulhada boa ali em criar esse terror de uma forma muito simples mesmo, assim, minimalista. Aquela cena do elevador abrindo e saindo sangue, aquilo ali com a música que ele escolhe, o efeito sonoro que ele escolhe, ele cria momentos muito assustadores e acho que principalmente sugerindo coisas, sem mostrar, sabe? Aquela coisa do corredor, do molequinho andando. Nossa, as garotinhas é muito isso aí, né? Porque tu não sabe o que aconteceu com elas. Mas tem esses frames que mostram elas no chão ensanguentadas. Então tu meio que monta toda uma imagem na cabeça de que talvez os pais delas mataram as garotas e que isso pode acontecer com o menininho filho do Jack Torrance, né? Então, por meio de cenas, efeitos sonoros e tal, ele consegue contar uma história que não precisa de texto, né? Ele fica sugerindo que coisas terríveis aconteceram. Ele tem, acho que a exposição do filme é só no começo, né? Que o cara fala, aqui aconteceu uma coisa terrível e tudo mais. Só que depois é só sugestão. E aí a gente vai acompanhando. Eu acho um dos filmes mais assustadores, assim, um dos melhores filmes de terror que eu já vi. E com certeza... Eu li o livro até a metade, mas eu não consegui terminar, assim, porque eu acho meio difícil quando você já viu o filme, aí você vai ler o livro, e aí o livro tá indo por um caminho completamente diferente. Não sei, eu fico com os atores na cabeça, não fluiu. Sim. Mas eu acho que o filme, cara, ele é muito bem construído, e tem até umas teorias de que o Kubrick deixou algumas mensagens subliminares pro Stephen King, né? Tem aquela cena do Fusca, que tem um acidente de trânsito, assim, que o cara tá indo tentar resgatar a família, e ele passa por um acidente de trânsito. Nem é uma cena tão icônica, mas a cor do Fusca que tá ali no acidente é a cor do Fusca do livro. Uma parada assim. Então, eu já ouvi isso aí, real. Né? E aí, se tu pausa, tá escrito: vai tomar no cu, Stephen King. Vai, larga do meu para-choque, que foi uma mensagem também que ele deixou, né? Total, porque o Stephen King tentou oferecer o roteiro que ele escreveu, a adaptação dele, do próprio livro dele pro Kubrick, e ele nem leu, cara. Mas o Kubrick, ele adaptava. Limpou a boca. Acerta a indignação. É maravilhoso isso. O Kubrick é maravilhoso, cara. Isso é só de saber que isso aconteceu é muito gostoso, cara.
Que maldade. Ele não leu, ele falou, não tô interessado. Ele contratou uma outra mulher, que era uma especialista em histórias góticas, literatura gótica, e construiu o roteiro com ela. Só que o Kubrick, ele fazia muito isso, né? Ele adaptou, quase todos os filmes dele são adaptações. Só os primeiros que são, mais ou menos. O 2001, o 2008, Céu no Espaço, ele fez assim também, né? E foi com o próprio autor, no caso, né? Mas daí ele esqueceu de colocar algumas partes do livro, né? Porque tu só consegue entender o filme se tu ler o livro junto, né? Não, total. Ele meio que... Ele encomendou o livro de 2001, encomendou com o autor, e aí o filme não necessariamente, né, pega tudo, mas eu acho que ele queria trazer pra literatura, assim, porque o Kubrick, no começo da carreira, ele fez umas histórias originais, sem adaptar nada, e ele detestou os filmes dele. Ele falou assim, cara, que ideia burra, que história horrorosa. Então ele passou o resto da carreira inteira apostando que era muito importante ter material literário pra construir qualquer história. Então ele pediu pro autor escrever o livro, né, que inspirou 2001, pra poder pegar algumas coisas, mas nem tudo, sabe? Então ele tinha esse lance assim, e aí o Stephen King quis, não, deixa que eu participo aqui com você. Ele falou, não, obrigado, você já fez seu livro. Do meu lado você não senta aqui, cara, na minha mesa você não vai sentar, não. Basicamente. Vai escrever o final de novo, vai. O famoso flanelinha de roteiro, né, cara? Aliás, como é que é o final do livro e por que ele é tão diferente do filme? O final do livro, eu tô tentando lembrar agora. Eu acho que ele morre... Eu me lembro que o cozinheiro, ele não morre. Ele não morre. E o hotel explode. Isso, boa. É verdade, isso aí. Explode? Tipo, por causa daquela caldeira que ele era pra alimentar e não alimenta? E a coisa, o labirinto não é bem daquele jeito lá também. Como é, tipo, o cara perseguindo com o machado. Não sei se é exatamente assim também. Eu lembro que tem uma baita diferença também. Eu acho que ele não usa um machado também. Acho que tem uns detalhezinhos, tipo, ele usa um taco de cricket, eu acho, uma coisa assim. Aquele joguinho da marretinha, é isso, né? O cricket. Isso. Tá, porque isso tem lá naquela versão do filme pra televisão também. Mas aí o cozinheiro, ele tem bastante papel, assim, que ele fica explicando mais os poderes lá que o Danny, né? Pode ser? Danny. Não lembro o nome. O Danny é o garoto, isso. Danny é o garoto. Do garoto lá, tem uma ligação maior, ele fica explicando os poderes, tudo, que aí, são um monte de pessoas que tem esse tipo de dom, ele vai se conectando, e aí no final tem isso, que ele chega, só que ele não morre, não toma lá a machadada do Jack, né? Tem essa parada aí. Me lembro que quando era menino, minha avó e eu podíamos conversar durante horas e horas sem abrir a boca. Ela chamava de iluminação. E por muito tempo eu pensei que só nós dois éramos iluminados. Assim como você deve ter pensado que era o único. Mas há outras pessoas, embora elas não saibam ou não acreditem. Mas também falam que não tem esse lance do hotel ser quase uma entidade que engole o Jack Torrance, né? Que essa é a principal diferença, né? Não, isso também não. Até porque depois, no livro, tipo, sei lá, ele morreu e ele vai ser, sei lá, Danny, o papai está olhando por você, todo mundo segue sua vida e acabou, entendeu? Não tem essa menção ao hotel, Nossa, assim. que paia. O hotel não é o hotel do filme. Essa é a maior diferença. Tipo, a história, ela é relativamente parecida, mas não existe isso. Tipo, o grande chamariz do filme, a parte mais interessante dele é toda a atmosfera criada com o hotel, né? Esse hotel é tipo esse aí do centro de São Paulo, é tipo o motel do Sescon, é um lugar assustador, entendeu? E no livro não tem isso, entendeu? É o Overlook, o nome dele, né? Overlook. O Overlook, ele realmente não é essa entidade. No fim, o Jack Torrance não vai ter nenhuma conexão com o hotel, né? Eles viveram isso no hotel, mas ele não tem nenhum tipo de conexão. A gente não entende se ele é um fantasma que vai habitar ali, que não vai, que em vidas passadas, nada disso, entendeu? Aquele final é muito foda do Iluminado, eu acho muito foda. Nossa, aquele final foto, que é só o zoom out na foto e a trilha sonora no fundo. É bom demais. Dá a entender que ele se encontrou ali, ele faz parte agora daquelas entidades. Porra, aquele é muito foda, velho. Tá louco. Não, pera, mas ele não morre congelado no filme? Sim, morre. mas tipo assim, dá a entender que agora ele, enquanto entidade, faz parte das entidades que viviam naquele hotel e que morreram no passado, sabe? Tipo, ele encontrou a turma dele, tanto é que quando ele vai lá beber, né, naquele barzinho, inclusive o cara que é o barman é o ator que faz Blade Runner, né? Que é o criador, o Tyrell lá, o criador dos Replicantes. Sabia não? Pode crer. É o mesmo ator. Pode crer. Ele conversa com esse barman e o cara comenta, não, porque na época, há muitos anos atrás, acho que é 1922, esse hotel, ele era incrível, as pessoas viviam em gala o tempo inteiro, e era festa, e balbúrdia, meio que dando a entender, tipo assim, tu vai viver aqui também se tu quiser, sabe?
sabe? Só que pra isso tu vai ter que matar teu filho e tua esposa. E é por isso que ele entra naquela jornada desesperada no final do filme. Ainda bem que aí não tirou o Stephen King, ele não botou uma aranha lá no final do filme, tem no It lá. Ainda bem. Puta, o Stephen King tem uma dificuldade com finais, né, pô? Complicado. Muito complicado. Mas alguém leu e assistiu o Dr. Sono? Eu assisti o Dr. Sono, não li o livro. Não, também não. O Dr. Sono, assim, eu vi só o filme, então não vou poder falar novamente sobre o livro, mas pelo que eu li sobre, o Stephen King gosta do que foi feito no filme, porque é muito mais parecido com a obra dele, né? Tipo, o lance do poder do Danny é respeitado pra caramba nesse Dr. Sono. Então, tem um lance das pessoas que se alimentam de quem tem esses poderes e começa essa caçada e tal. Chato pra caralho. O filme, cara, não é ruim, esse Dr. Sono. Ele é legal, é uma história legal e tal, bem atuado, mas assim, em comparação ao Iluminado, meu Deus do céu. E meu Deus do céu, mas assim, ele não chega como o Léo gosta de falar, no dedo da unha, sabe? Uhum. Mas eu gosto quando o filme, ele não segue à risca o livro, né? Porque o livro já é o livro, então... Puta, também. Sei lá. Não, cara, quando eu tava assistindo Game of Thrones, a Bruna me deu um pack de livros que vinha, sei lá, 3 livros de Game of Thrones. Eu comecei a ler o primeiro. Cara, a série é igual à porra do livro, entendeu? Ela faz uma decupagem no sentido de, não, isso aqui a gente não precisa, isso eu não preciso, aqui eu vou dar uma mudadinha. Mas, inclusive, a divisão, tu vai acompanhando, tipo assim, sei lá, vai aparecer Arya. E aí vai ser um capítulo que é mais focado nessa personagem, entendeu? E cara, é muito o roteiro da série. Eu não conseguia ler os livros, porque eu já tinha assistido aquilo ali, entendeu? Uhum. Eu tava lendo eles com a sensação de, porra, isso não muda nada pra mim, tá ligado? Eu tenho certeza que futuramente ele muda e tal, mas dá pra ver que é uma obra que é uma adaptação muito fiel. Claro que ela tem que tirar algumas coisas, mudar uma aqui ou outra ali, mas ela é bem fiel. E aí pra mim não faz sentido eu consumir as duas coisas, sabe? A não ser que eu seja muito fã. Que não acrescenta, né? E agora, pra quem tá me chamando de burro, eu li os primeiros 3 livros de Game of Thrones. Uau! E é exatamente isso aí que o Léo tá falando. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a ler o primeiro Game of Thrones, eu tive uma dificuldade tremenda, porque fala daquela cena que eles estão pra lá da muralha, né? Então, eles começam a explicar quem é que tá na muralha, e aí, cara, o George Martin tem um lance que é muito maluco, ele começa a explicar quem são os caras, mas pra explicar quem são os caras, ele começa a entrar em quem é a família do cara, e o que a família do cara fez no passado, e começa a dar cada alt-tab, que quando vê, tu não sabe mais onde é que tu tá ligado? Não entendi nada. Tem que ficar com uma colinha anotando os nomes do que eles são, porque senão tu não consegue entender porra nenhuma. Aí no caso de todo o Game of Thrones, quando eles foram tentar mudar muito que tem nos livros, foi que deu errado, no caso, né? Porque é ruim, né? Não, eles mudaram pra ruim, mas mudaram, né? Não é ruim porque não é bem adaptado. Na real, a gente nem sabe, né? Porque não saiu ainda. A gente acha que é os pontos, né, principais, né? Mas é que eles adaptaram de forma ruim, né? Essa foi a parada, né? Mudaram, só que ruim. Que pelo menos, até onde eu li, e eu acho que eu li só o primeiro livro e o inicinho do segundo, tá? Era muito parecido, assim, os diálogos, é uma série muito bem realizada, obviamente, mas o roteiro dela pegava muita coisa do livro. Então eu acho que quando tu só dá alguns pontos, não é a mesma coisa do que tu ter todo o texto e tu poder se dar o luxo, inclusive, de pegar frases inteiras, entendeu? É muito diferente, né? Porra, chegou no final de Game of Thrones, os caras precisavam criar e não mais adaptar. E aí, pra mim, já é uma parada totalmente diferente. Aí já muda, né? É verdade.